Eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de História do segundo ano do Colégio Emaús. Então, vamos às orientações. Vocês já conhecem. Vamos seguir, tá bom? Olha, lembra que eu tinha dado aquela proposta de vocês confeccionarem um brinquedo aí com a família de vocês e me mandar a foto? Então, eu recebi a foto do João Antônio, olha aí a foto dele, que legal, que bacana. Ele fez uma peteca e eu achei linda a peteca dele, que a peteca dele ela ficou assim bem aberta e eu gostei muito da sua foto, viu, João? Parabéns, gostei do seu trabalho. Tá de parabéns. Se você ainda não mandou sua foto, ainda tá em tempo, tá? Faça o seu brinquedo, manda sua foto pra gente postar aqui, ok? Amei receber sua foto, João. Então, vamos prosseguir. Nós vamos fazer uma correção do livro lá na página 150 do livro, tá? Então, pega aí seu livro de história para fazermos as nossas correções e caminharmos. Ó, a vida nas cidades. Acompanhe aí comigo. Atualmente, as cidades crescem de forma cada vez mais acelerada em todo o mundo. Grande número de pessoas em espaço produzido traz sérios problemas para o meio ambiente e prejudica a qualidade de vida dos moradores. Diversas cidades brasileiras nem sempre conseguem abrigar de forma satisfatória a sua imensa população. Por isso, muitos moradores vêm enfrentando sérios problemas relacionados ao tratamento da água e esgoto, limpeza de ruas e avenidas e coleta de lixo. Além do que, em várias situações, os serviços públicos de saúde, educação, transporte e lazer, bem como as condições de moradia, são muito precárias. Então, aí é o texto informativo falando sobre as pessoas, né? De tantas pessoas que tem nas cidades grandes, a cidade não está dando conta de comportar todas as pessoas e muitas pessoas vivem em lugares precários, em lugares que não tem o esgoto ainda, que ainda não chega a água, né? Então, existem muitos lugares assim, muitas pessoas que vivem nessas condições aqui. Aí tem algumas imagens, ó, para você pensar e resolver. A primeira imagem, a segunda imagem, a terceira imagem, a quarta imagem. E está perguntando assim no número 2. As 4 imagens demonstram problemas vivenciados nas grandes cidades brasileiras. Anote no quadro o problema que você percebeu em cada imagem. Então, lá na imagem número 1, o problema que nós percebemos aí é um problema sério que nós temos aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, que é o problema do trânsito. Então, às vezes, você não pode perceber porque a sua escola fica perto do seu bairro, ou quase você não anda pelo centro de Belo Horizonte, mas quem precisa se deslocar daqui, dessa região do Barreiro, e ir para o centro de Belo Horizonte, no horário de pico, passa por uma grande dificuldade de chegar rápido, porque o trânsito agarra, as pessoas ficam horas dentro do trânsito, né? É um tempo que elas poderiam estar usando com outra função da vida, mas infelizmente nós temos esse problema com o trânsito. Na figura número 2, o problema que nós encontramos aí é o quê? É essa moradia, é uma moradia inadequada, né? Falta de saneamento básico, que aí nós podemos ver que não é uma casa que provavelmente não tem esgoto, não tem água chegando aí. E então nós encontramos também na nossa cidade muitas casas assim, que as pessoas fazem construções irregulares, né? Construções até mesmo ilegais, e falta esse tipo de tratamento aí, né? De tratamento de água, de esgoto. No número 3, tem uma mensagem aí um pouco irônica, né? Nós podemos ver o quê? A precariedade do sistema de saúde. Então, assim, nós temos o sistema de saúde aqui no Brasil, nós temos que ser gratos porque nós temos esse sistema, né? Tem países aí fora que não tem um sistema de saúde gratuito igual o nosso. Obviamente, nós pagamos por ele com os nossos impostos.
Ele é perfeito? Não, ele deixa muito a desejar. Então, assim, é um problema no nosso sistema de saúde. Pessoas precisam de cirurgia, pessoas precisam de exames e tem grandes dificuldades de conseguir tudo que elas precisam. E por último aí, na quarta imagem, nós temos o quê? A violência urbana tratada aí nas cidades, né? Tá escrito aí no número 4 nesse jornal. Violência cresce nas grandes cidades. Então, nós temos aqui em Belo Horizonte um grande número de violência, de roubos, de furtos, não é verdade? E assim, o número, infelizmente, vem crescendo. Então, tá aí, tá o quadro. Eu sei que você completou com as suas palavras. Caso não tenha completado por algum motivo, está aí, se você quiser copiar, tá? Pode acrescentar com as suas palavras também, para ficar mais completa sua resposta. Vamos prosseguir, ó. No 3 está escrito assim: na sua cidade ou região existem problemas desse tipo? Sim, eu acho que existe sim. Quais? Então você escreveu aí, porque a resposta é sua, é pessoal. Em uma discussão aqui, nós sabemos que existe sim esses problemas na nossa cidade. Um problema? Não. Os 4 problemas existem na nossa cidade. Nós temos problemas com o trânsito, nós temos problemas com pessoas que constroem lugares irregulares que ainda não têm, né, o saneamento básico, nós temos problemas com a nossa saúde, nós temos problema com a vida na nossa cidade, sim. Então, nós identificamos com todos esses problemas apresentados. O que os moradores têm feito para superar esse problema? Então, você escreveu aí com a sua resposta, né, com a sua opinião. Eu acredito que nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu, como morador, eu tenho que fazer a minha parte. O meu melhor. O meu melhor é conscientizar o próximo, é, fazer o que eu puder para ter, por exemplo, um saneamento básico aqui na minha casa, né? Ligar para quem tem quem resolve isso, né? Fazer um esforço para que as coisas melhorem. Mas claro que nem tudo vai depender de mim, nem tudo vai depender do que eu vou correr atrás. Dados que as pessoas, né, que tenham alcance público aí, elas possam resolver essas coisas, que nem tudo nós podemos resolver. Então, nós temos que esperar das autoridades, né? Nós temos o quê? Que pensar e refletir na hora de colocar eles lá no governo, né? Vocês ainda não votam, mas um dia você vai chegar lá, você vai escolher o governante do seu país e você vai ver que isso é uma grande responsabilidade, né? Você vai fazer uma grande diferença, sim, na votação para escolher o melhor candidato. Então, vamos continuar aí na página 152. Acompanha aí comigo a leitura, tá? Tá falando assim, ó. Como tudo começou. Ler e comentar. Você sabia que nem sempre as pessoas viveram em cidades? Aliás, em épocas passadas, muitas eram nômades, ou seja, não moravam no mesmo lugar durante muito tempo. Há milhares de anos, no Brasil e em várias partes do mundo, vivia-se em pequenos grupos de caçadores e coletores. Esses grupos se alimentavam dos animais que caçavam e dos frutos que colhiam na natureza. Quantos alimentos? Quando o alimento onde viviam se esgotava, mudavam de lugar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, havia aproximadamente 3 milhões de índios em nossas terras. Esses índios também viviam da caça, da coleta de frutas e eram nômades. Ainda existem povos nômades que vivem de caça e de coleta de frutas em várias partes do mundo. Então aí, né, existia um grupo de pessoas chamadas nômades que viviam da caça do fruto e mudavam de lugar constantemente, antes de chegarem os portugueses ao Brasil. Então, vamos prosseguir, nós vamos falar um pouco sobre a chegada dos portugueses, sobre o Brasil, né? Como tudo começou, os primeiros registros, tá? Acompanha aí comigo.
Coloquei uma fotinha aí do lado para vocês verem alguns índios sentados aí, algumas pessoas. É uma foto mais antiga, tá? Para vocês acompanharem e para a gente conseguir imaginar um pouco de como que foi, ok? Acompanha aí comigo, ó. Índios, o Brasil antes do descobrimento. Coloquei aí o site que eu tirei essa informação. Se você quiser ter acesso, tá aí, ok? Ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram um território povoado. Seus habitantes porém, desconheciam a escrita e não deixaram documentos sobre o seu próprio passado. Então, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, não havia uma escrita de como teria sido passado. Então, não tinha uma história contada de como as pessoas chegaram ao Brasil, quem foi o primeiro, como que aconteceu isso. Só sei que, quando eles chegaram, existiam pessoas aqui no Brasil. O conhecimento que temos sobre os índios brasileiros do século XVI baseia-se principalmente em relatos e descrições dos viajantes europeus que aqui estiveram na época, particularmente os livros do alemão Hans Stender e do francês Jean de Lery, que conviveram com os índios por volta de 1550. Então, esses autores vieram aqui ao Brasil, conviveram com os índios e escreveram tudo sobre eles, como era a vida deles aqui no Brasil. Continuando aí. Os dois autores, né, apresentam detalhadamente o modo da vida indígena, relacionando aspectos que vão dos mais tribais, como as vestes e adornos, aos mais completos, como as crenças religiosas. Sobre as épocas anteriores à chegada dos portugueses, os estudos históricos contam com a contribuição da antropologia e da arqueologia que permitem traçar um panorama abrangente, apesar da existência de lacunas. Então, não é bem certo do que aconteceu antes, né? Mas a antropologia, ela vem estudando sobre isso, né? Ela vem buscando conhecimentos para ficar registrado na história e cada vez acrescentar mais e mais a história, ok? O povoamento da América do Sul teve início por volta de 20 mil anos antes de Cristo, segundo a maioria dos pesquisadores. Existem índices de seres humanos no Brasil datada de 16 mil anos antes de Cristo, de 14.200 anos antes de Cristo e de 12.770 anos antes de Cristo, encontrada nas escavações arqueológicas de Lagoa Santa, Rio Claro, Ibicuí. A dispersão da espécie por todo o território nacional aconteceu em cerca de 9 mil anos antes de Cristo, quando o número de homens aumentou muito. Então, essas pessoas que estudam, esses antropólogos, né, eles foram lá e descobriram as escavações, né, descobriram as pessoas que existiram aqui no Brasil. Tem essas 3 cidades aí que eles conseguiram achar, restantes mortais, não sei como que é essa pesquisa, mas essa pesquisa é feita com muito cuidado, com muita cautela, para assim eles conseguirem registrar quanto tempo se viveu, né, há quanto tempo aquilo está ali, e colocar na nossa história. Muito legal, não é verdade? Aí, vocês viram aqui uma imagem dos índios com uma cruz aí. Provavelmente os portugueses chegaram e apresentaram a sua religião para o povo que já vivia aqui. E aí tem outra imagem aí no cantinho dos índios e dos navios, né? Que provavelmente os portugueses chegando ao Brasil aí. E agora nós vamos falar de alguns índios, tá? Ó, Tupis e Guaranis. Vocês já ouviram falar desses nomes? Em jornais, em algumas notícias que passam na televisão? Então, eu já escutei muito esses nomes e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre eles, tá? Ao longo desse processo, teria ocorrido a diferenciação linguística e social que deu origem aos troncos indígenas
Macro-Gé e Macro-Tupi. Deste último, entre o século 8 e 9, originaram-se as nações Tupi e Guarani. São as que mais se destacam nos últimos 500 anos da história do Brasil, justamente porque tiveram o contato mais próximo com o homem branco, ok? Na chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, estima-se que os índios brasileiros fossem entre 1 a 5 milhões. Os tupis ocupavam a região costeira que se estende do Ceará à Cananeia. Os guaranis espalhavam-se pelo litoral sul do país e a zona do interior na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Em outras regiões encontravam-se outras tribos, genericamente chamadas de tupias, palavra tupi que designa os índios que falam outra língua. Então aí nós vemos que os índios tiveram, né, dois tipos diferentes fortes de linguagem, né, que são conhecidos até hoje. Aí, ó, coloquei uma foto deles aí, um pouco mais antiga. Parece até que essa foto aí foi desenhada. Apesar da divisão geográfica, as sociedades tupis e guaranis eram bastante semelhantes entre si, nos aspectos linguísticos e culturais. Os grupos se formavam e se mantinham unidos principalmente pelos laços e parentescos, que também articulavam o relacionamento desses mesmos grupos entre si. Agrupamentos menores, as aldeias, ligavam-se através do parentesco com unidades maiores, as tribos. Então, eles eram dois tipos de povos, mas ao mesmo tempo eram um só. Modo de vida dos índios, ó. Os índios sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo e da agricultura. Nem esta última, porém, servia para ligá-los permanentemente a um único território. Fixavam-se nos vales de rios navegáveis, onde existissem terras férteis. Permaneciam no lugar por cerca de 4 anos. Depois de esgotados os recursos naturais do local, migravam-se para outra região num regime semi-sedentário. Então, cada época, eles moravam em um lugar. Quando acabavam os recursos da natureza ali em volta deles, eles saíam dali e procuravam outros lugares. Suas tabas, aldeias, que significa, abrigavam entre 60 a 70, 600 e 700 habitantes. Então, assim, era muita gente. E lembra que, como a gente já estudou um pouco dos índios, da família indígena, eles consideravam-se todos como família. Pensa, você tem assim, 600 pessoas na sua família. Então, todos eles eram um povo só. Levando em conta as possibilidades de abastecimento e as condições de segurança da área, um conselho de chefes determinava o local onde eram erguidos. As aldeias eram formadas por ocas, cabanas, habitações coletivas que apresentavam formas e dimensões variadas. Em geral, as ocas eram retangulares, com comprimento variando entre 40 metros e 160, e a largura entre 10 e 16 metros. Abrigavam entre 85 a 140 moradores. Suas paredes eram de madeira trançada com cipó e recobertas com sapé, desde a cobertura. Ok? As várias aldeias, elas se ligavam entre si através de trilhas, que uniam também o litoral ao interior. Algumas eram muito extensas, como a do Peabiru, que unia a região
da atual Assunção, em Paraguai, com o Planalto de Piratininga, onde se situa a cidade de São Paulo. Descobrimentos arqueológicos confirmam contatos entre os tupis-guaranis e os incas do Peru. Objetos de cobre dos Andes foram desenterrados em escavações no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. Então, aí, essas pessoas que estudam os índios, que estudam a história, um pouco da história, elas conseguiram juntar todas essas informações aí. Agora, nós vamos falar um pouco das alimentações deles, ó. A alimentação, mandioca, peixe e mariscos. A alimentação dos índios do Brasil se compunha basicamente de farinha de mandioca, peixe, mariscos e carne. Conheciam-se os temperos e a fermentação de bebidas alcoólicas, com as fibras nativas dos campos e florestas. Brincavam-se cordas, cestos, peneiras, fabricavam-se cordas, cestos, peneiras, esteiras, redes, abonos de fogo, moldavam-se em barro diversos tipos de pote, vasos e urnas funerárias, pois enterravam seus mortos. Então, assim, eles faziam tudo, né? Eles conseguem viver e confeccionar tudo que eles precisam. Eles da natureza mesmo, eles extraem o cipó, as coisas que eles precisam, e eles constroem tudo, né? As cordas, os cestos, as peneiras, tudo que eles utilizam, eles conseguem produzir lá. Eles conseguem produzir as bebidas alcoólicas com ervas, né? Que eles tiram das árvores, das plantas que eles conhecem. Então, eles conseguem fazer tudo isso, né? De acordo com o conhecimento que eles foram adquirindo de uma geração que vai passando para outra. Na Tabá, vigorava a divisão sexual do trabalho. Ó. Então, aí era dividida entre homens e mulheres. Os homens cabiam as tarefas de esforço intenso, como o preparo da terra para o cultivo, a construção das ocas e a caça. Além dessas, havia atividade que consideravam mais gloriosa, a guerra. As mulheres, além do trabalho natural de dar à luz e cuidar das crianças, semeavam, colhiam, modelavam, teciam, faziam bebidas e cozinhavam. Então, era dividido que cada tipo de sexo tinha que fazer na tribo lá, né? Os casamentos serviam para estabelecer alianças entre aldeias e reforçar os laços de parentesco. A importância da família se contava pelo número de seus homens. As grandes famílias tinham um líder e as aldeias tinham um chefe, o Morobixaba. Em torno dele reunia-se um conselho de Tabá, formado pelos líderes e o pajé ou xamã, que desempenhava o papel mágico e religioso, que a gente já estudou que o pajé era tipo um médico, né? Que fazia as ervas e tudo mais. As crenças religiosas dos índios possuíam um papel ativo na vida da tribo. Praticavam-se diversos rituais mágicos sagrados relacionados ao plantio, à caça, à guerra, ao casamento, ao luto e à antropofagia. Então, assim, eram crenças que eles acreditavam lá nos deuses deles lá e eles faziam essas reuniões lá entre eles, ok? E aí, nós aprendemos hoje um pouquinho mais sobre os índios, um pouquinho mais de tudo isso que começou no Brasil, né? Quando o Brasil começou, lembrando que antes do descobrimento, dos portugueses chegarem ao Brasil, não tinha nenhum registro datado por mãos. Então, hoje as pessoas estudam para tentar descobrir alguma coisa. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, o que aconteceu? Começou a se registrar. Então, aí tem as datas,
tem como eles chegaram, como que era aqui, tem as coisas que foram se modificando até chegar aonde nós estamos hoje, ok? Então, acredito que deu para você ter tido um conhecimento um pouco mais sobre esse assunto e, passando as videoaulas, nós continuaremos aprendendo cada vez mais, ok? Estou deixando aí a atividade da página 153, 154, 155 do seu livro. Faça com bastante capricho, que nós estaremos aqui corrigindo, ok? Até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.